dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com você? Eu me chamo Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e vamos continuar o nosso estudo sobre morfologia. Hoje nós vamos apresentar, ainda que superficialmente, os principais processos de formação de palavras. Como formamos palavras novas na língua portuguesa? Vamos ver que existe um mecanismo para isso, existem novos mecanismos que vão surgindo, porque a língua é um organismo vivo, e aí, de acordo com a cultura, de acordo com os nossos objetivos de comunicação, dependendo de N fatores, esses processos vão revigorando e vão renovando. Mas, a título de concurso, existem aqueles que sempre são cobrados, porque são considerados realmente os principais e aqueles registrados na gramática normativa. Então, em relação a esses processos, nós vamos começar com um conceito basilar, que é o que seria formação de palavras, né? Então, na formação de palavras, nós temos o conjunto de processos morfossintáticos porque reúne os conceitos de forma e função, que permitem a criação de unidades novas, ou seja, outras palavras, com base em morfemas lexicais. Morfemas lexicais nós já estudamos, sabemos que um outro nome atribuído a morfema lexical é o radical, é aquela parte indivisível em se tratando de palavra, lembrando que podemos ir mais longe, podemos separar em letras e sons, mas isso nos levaria a uma outra parte da gramática chamada fonético-fonologia. Aqui nós estamos no plano morfossintático, no plano morfológico, mais especificamente, no plano da palavra, e no plano da palavra chega um ponto em que ela está indivisível, porque nós temos aí uma palavra primitiva. E a essa palavra primitiva nós vamos agregar morfemas. Utilizam-se assim para formar as palavras os afixos, que são os prefixos e os sufixos, né, de derivação, ou os procedimentos de composição. Derivação e composição são os processos basilares mais conhecidos. A necessidade que a língua teve ao longo do tempo motivou o surgimento de outros processos, dos quais nós também vamos falar. Mas aqueles que são base são exatamente a derivação e a composição. Aí temos a referência, a citação, e prosseguindo, nós vamos exatamente ter uma visualização desses principais processos, que serão, obviamente, apresentados nas próximas aulas. Hoje nós vamos fazer uma explicação mais superficial, mais de reconhecimento, o aprofundamento virá pouco a pouco, e esses processos que estão, por exemplo, em outros tons de cores, nós vamos citá-los, comentá-los, mas vamos aprofundá-lo num outro momento. O próprio processo de derivação e composição, hoje, terá apenas uma apresentação geral, depois nós também aprofundamos. Então, os principais, derivação e composição. Dentro da derivação, nós temos a derivação prefixal, ou seja, acréscimo de prefixo, a derivação sufixal, ou seja, acréscimo de sufixo, a derivação parasintética, que é exatamente o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, a derivação regressiva, quando a gente vai ter aquele mecanismo de que nós já falamos de redução, e a derivação imprópria. A derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical, por exemplo, com a inserção de um artigo. Eu tenho a palavra saber. Saber nós atribuímos a uma forma verbal, ao verbo saber. Se eu anteponho ao saber um artigo, o artigo o fica o saber. Eu tiro saber do âmbito verbal e trago para o âmbito nominal como um substantivo, já que o artigo antecede o substantivo. Então, a essa mudança de classe
por um mecanismo gramatical, nós chamamos de derivação imprópria. Na composição, nós temos duas formas de essa palavra se compor. Vamos nos lembrar que na última aula nós estudamos palavras primitivas, palavras derivadas, palavras compostas, palavras simples, e vimos também que esse processo ele não ocorre apenas por acréscimo, ele também ocorre por redução. E aí estudamos as siglas, as abreviaturas e as abreviações. Então, aqueles conceitos da última aula são extremamente importantes para agora a gente entender o mecanismo de derivação e o mecanismo de composição. Então, relembrando o que nós vimos na aula anterior, das palavras simples e das palavras compostas, as palavras simples são aquelas que apresentam um único radical. As palavras compostas apresentam mais de um radical, porque já que nós temos mais de uma palavra, cada palavra traz o seu próprio radical. Então, na composição, nós já sabemos, já fazemos uma relação com palavras compostas e já imaginamos, já deduzimos, já concluímos que se trata de palavras que têm exatamente mais de um radical, porque vem mais de uma palavra no conjunto. Essas palavras, elas vão se unir. Então, ou elas se unem por justaposição, ou elas se unem por aglutinação. Vamos ver a diferença mais adiante. Aqui nós temos um processo chamado de neologismo. O prefixo neo significa novo. Então, quando eu crio uma palavra, eu estou formando essa palavra pelo processo de neologismo. Uma palavra nova, criada, inventada. A onomatopeia é uma tentativa de reproduzir em palavra um determinado som da língua. O hibridismo, né, a palavra híbrido, significa diferente, de origens diferentes. Então, uma palavra formada por hibridismo é uma palavra cuja proveniência vem de várias origens, vem da origem de mais de uma língua, por exemplo. Eu posso formar uma palavra utilizando um prefixo de uma língua X e um sufixo de uma língua Y. Há um escritor de literatura que exercita muito esse processo de hibridismo, assim como o neologismo, que é um escritor das Minas Gerais chamado João Guimarães Rosa. E, por fim, há o processo de abreviação, que nós já citamos pelo mecanismo de redução, quando perpassamos siglas, abreviaturas e a própria abreviação. Então, aí nós temos um quadro geral dos processos de formação de palavras, que serão aprofundados e detalhados um pouquinho hoje, de forma mais geral, e detalhado em outros momentos nas aulas posteriores. Então, já que estamos falando de processo de derivação, na derivação nós temos o acréscimo de morfemas a uma palavra primitiva. Daí, na aula anterior, nós termos aprendido a diferença entre uma palavra primitiva e uma palavra derivada, né? Então, ou acrescentamos morfemas a uma palavra primitiva, e aí entra o processo de prefixação, de sufixação e o parasintetismo, ou nós reduzimos uma palavra, que é a regressão, ou mudamos essa palavra de classe gramatical, que é o que chamamos de derivação imprópria, cujo exemplo foi dado com o verbo saber, que sai dessa condição de verbo e passa à condição de substantivo quando anteposto pelo artigo ou. Então, dentro dos prefixos e sufixos, né, nós temos o nome geral, que é exatamente o nome que agrupa prefixos e sufixos, que são os afixos. Os prefixos nós acrescentamos ao início da palavra e os sufixos ao final da palavra. E aí, dando continuidade, nós vamos ver que os prefixos e os sufixos são estruturas, são morfemas extremamente importantes para a gente entender o mecanismo de derivação. Então,
Prefixos e sufixos, em geral, os prefixos e os sufixos que estão na nossa língua são prefixos e sufixos provenientes ou do latim ou do grego, os mais utilizados, claro, pelo processo histórico, né, pelo qual passou a nossa língua. Historicamente, a nossa língua, ela vem de uma família de línguas chamada românica, porque românica lembra Roma e lembra exatamente a língua utilizada em Roma durante o Império Romano, que era o latim. Então, as nossas origens, as línguas românicas, originam-se de uma grande família, né, que vem lá do latim. E esse processo de romanização foi separando essas línguas, criando identidades novas, mas, ao mesmo tempo, resguardando determinadas características em comum, já que elas provêm de uma mesma família. Então, esse elemento prefixo e sufixo são elementos que vão ser muito semelhantes nessas línguas românicas. Se você pega uma palavra em francês, uma palavra em espanhol, uma palavra em italiano, com quaisquer um desses prefixos que vem do latim ou do grego, você vai reconhecer essa palavra ainda que ela esteja em outro idioma, exatamente por causa dessa marca familiar que ficou historicamente nesse nosso processo de romanização. Então, o que, que eu aconselho? Hoje é muito fácil você baixar qualquer gramática da língua portuguesa em PDF. Você encontra facilmente na internet. Então, baixa uma gramática e lá na parte relativa à morfologia, você vai encontrar quadros, tabelas, ok? Apresentando prefixos latinos, prefixos gregos, sufixos latinos, sufixos gregos, além de outros. Esses são os principais. Dá uma olhadinha nessas tabelas, essas tabelas elas tendem a ser bem completas, elas têm realmente aqueles que são os principais prefixos e sufixos utilizados. Isso vai lhe dar um know-how, vai lhe dar um diferencial na hora da resolução de questões. Porque o significado por trás desses prefixos e desses sufixos é exatamente o ponto-chave de muitas das questões de morfologia que perpassam o processo de formação de palavras. E você vai reconhecer nessas palavras, palavras que você usa no dia a dia, palavras que você usa na sua profissão. Se você conhece alguém ou você mesmo é alguém da área de saúde, a área de saúde usa muito esses prefixos e esses sufixos, inclusive até para nomear doenças, inclusive nomes novos, neologismos, né? Quando você cria, por exemplo, o nome de uma doença, a tendência é você homenagear a pessoa que fez a descoberta, ou você fazer uso de prefixos e sufixos latinos ou gregos, tá? Então, é interessante você fazer uma consulta e conhecer um pouco mais sobre os prefixos e os sufixos. Isso vai lhe dar um grande diferencial na hora da resolução de questões. Então, a título de exemplificação, nós temos aqui, por exemplo, o prefixo latino ante, que significa precedência, e que você vai encontrar em palavras como antebraço, antepasto, né? E aí você vai reconhecer essas palavras de algum contexto onde você já leu cada um desses vocábulos. Ambi, que tem a ver com duplicidade, então daí viria ambiguidade, ambivalente. Bem, né, que significa benefício ou bem, que você encontra, por exemplo, na palavra bendito. Bis ou bi, que tem a ver com duplicidade e que você vai encontrar em palavras como bimestre, bisavô, bimestre, né? São 2 meses, então bi, essa ideia de dois, de duplicidade. Então, isso facilita muito a sua compreensão acerca do lexo da língua, do vocabulário da língua. Alguns prefixos gregos, a ou an, que são prefixos de negação, então daí você vai ver em palavras como analfabeto, acéfalo, né? Esse an ou ana também significa movimento inverso, então você tem anacronismo como exemplo, anfi, né? Entorno, anfíbio, anfiteatro,
Anti, oposição, antitérmico, ou seja, é aquele tipo de medicação que você toma para baixar a febre, quando você está febril, e tantos outros aí. Aqui é apenas uma breve exemplificação, por isso que eu aconselho que você dê uma olhadinha nessas listas. Inclusive, assim, se você não quiser baixar uma gramática, existem listas com prefixos gregos e latinos, sufixos gregos e latinos, na própria internet. Baixa a lista, dá uma lidinha, aprende um pouquinho, né? Nunca é demais saber um pouquinho a mais. Isso faz a diferença. Então, dando continuidade, nós vamos aos sufixos. Os sufixos, por exemplo, os sufixos que aqui estão, dor, tor, sor, eiro, em geral, são sufixos que formam profissões, são agentes, instrumento. Então, como exemplo aqui, nós temos causador, tradutor, professor, padeiro, dentista, estudante, bibliotecário. Tá? Então, essa associação é muito importante para você fazer o seu diferencial nas questões. Ainda com relação aos sufixos, nós temos os sufixos de aumentativo, os sufixos de diminutivo, que são marcas também muito presentes na língua e que são muito utilizadas. E há muitas questões que vão perpassar, né, esse tema do aumentativo e do diminutivo, seja no sentido concreto, realmente de ser algo maior ou menor em relação a tamanho, como em algo abstrato, como afetivo. O aumentativo pode trazer um valor afetivo. O aumentativo pode, inclusive, ter perdido, ao longo da história da língua, o seu valor de aumentativo. E hoje você ter gramaticalmente uma formação ali técnica, né, de um aumentativo, mas que na prática não tem mais aquele valor de algo grande. Assim como no diminutivo você tem valores de carinho, você tem valor afetivo, você tem um valor mais pejorativo. Então é muito interessante porque a morfologia ela vai se comunicar com outros segmentos da gramática e dependendo da situação, dependendo do contexto, você vai fazer uma leitura completamente diferente daquela palavra, mas você não vai deixar de reconhecer nela o acréscimo de um sufixo de aumentativo ou diminutivo. Né? Então, daí a importância de você ler e conhecer, pelo menos, os principais sufixos e prefixos. E aí nós temos o processo de composição. O que falamos até então dizia respeito à derivação, que tem a ver exatamente com os sufixos. Aqui nós temos o processo de composição, ou seja, mais de uma palavra, mais de um radical. Então, mais de uma palavra se junta ou se aglutina, se junta ou se aglutina, tá? Então, isso é a chave para entender a composição. Na junção, ainda é possível você identificar o radical da palavra. Nós temos aqui, por exemplo, beija-flor. Dá para a gente ver nitidamente que a palavra beija-flor é formada da palavra beija e da palavra flor. E dá para você identificar os dois radicais de cada uma das palavras. Já no processo de aglutinação, os radicais se aglutinam, se misturam, chegando inclusive ao ponto de, em alguns termos, em algumas palavras, você não ser mais capaz de reconhecer esses radicais, de tanto que eles se uniram, de tanto que eles ficaram juntinhos, de tanto que eles se aglutinaram. Então, os radicais aqui se misturam na aglutinação. Você tem, por exemplo, a palavra embora. A palavra embora nada mais é do que em mais boa mais hora. Então, quando essas três palavras se juntam, fica muito mais difícil de você perceber o radical. Ele fica escondido exatamente por causa da aglutinação. E aí, agora vamos exercitar um pouquinho esses conceitos basilares que aprendemos. Na palavra desdobramento, podem ser identificados o prefixo des, o radical dobra, lembrando que aqui na questão
a pessoa, né, está chamando de radical, mas nós também podemos ver um tema, nós podemos ver o radical mais a vogal temática. Dobra e o sufixo mento. Então, prefixo radical e sufixo também contribuem para formar a seguinte palavra. Então, nós vamos procurar a palavra cuja estrutura é a mesma no processo de formação do vocábulo desdobramento. Ou seja, nós vamos encontrar uma palavra que tenha prefixo, que tenha radical e que tenha sufixo. E aí vamos fazer isso separando as alternativas para facilitar nossa visualização. E já temos na alternativa A, a alternativa correta, impecável. Im, prefixo, peca, radical, ou se você quiser, o radical mais a vogal temática formando um tema, e o véu, exatamente um sufixo. Então, nós temos aí o prefixo, o radical e o sufixo. Da mesma forma que nós temos o prefixo, o radical e o sufixo na palavra desdobramento. Nas palavras seguintes, o que nós percebemos em todas elas, tanto em organização quanto em langorosa, que significa frágil, fraca, delicada, fealdade e raquitismo, nós percebemos o acréscimo de sufixos, tá? Mas você não tem, óbvio que o radical está aí, mas você não tem o mesmo processo formador da palavra desdobramento, ou seja, prefixo mais radical mais sufixo. Por isso, a alternativa correta, alternativa A. Numa segunda questão, nós vamos ver as palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por. Então, qual é o processo que está por trás da formação dessas palavras? Seria derivação? Seria onomatopeia? Seria hibridismo? Seria composição? Seria prefixação? Qual processo está por trás? Então, nós vamos ver aqui, já destacado em amarelo, que nós temos o processo de composição. Por que composição? Couve, flor, palavra composta. Dois radicais. Planalto e aguardente, planalto é a junção de plano mais alto. Aguardente é a junção de água mais ardente. Nós temos palavras compostas. A diferença é que couve-flor é justaposição e planalto e aguardente, aglutinação. Mas nós temos nas duas o processo de composição, exatamente porque podemos identificar mais de um radical. Ok? Dando prosseguimento, considere as afirmações abaixo sobre a formação de palavras no texto. Então, a palavra chuvosa é formada por sufixação a partir de um substantivo. A palavra amanhecer é formada por parassíntese a partir de um substantivo. A palavra rapidamente é formada por sufixação a partir de um substantivo. Será? Será que é assim mesmo? Vamos ver o que nós temos aí de correto. Não é a alternativa A, não é a alternativa B, sim, é a alternativa C. Então, nós temos como correta as afirmações 1 e 3. Vamos ver a 1. A palavra chuvosa é formada por sufixação, porque nós vemos claramente aí a palavra chuva e esse osa como um sufixo, é formada por sufixação a partir de um substantivo, do substantivo chuva. Nós tínhamos o substantivo chuva, em que nós temos o radical e a vogal temática, o tema, acrescentamos a ele o morfema osa, um sufixo, e formamos a palavra derivada chuvosa. Pegamos a palavra primitiva chuva, acrescentamos morfema e tivemos um processo de derivação. Correto. Na 2, a palavra amanhecer é formada por parassíntese a partir de um substantivo. Então, em amanhecer,
nós temos o a, que é um prefixo, e nós temos o ecer, que é o sufixo. O que é a parassíntese? A parassíntese é o acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente. Ou seja, eu não vou ter essa palavra só com derivação prefixal e também não vou ter essa palavra só com derivação sufixal. Ok? Eu tenho amanhã ou amanhecer. Eu não tenho essas duas formas. Para que eu tenha um verbo formado, eu tenho que ter o prefixo e o sufixo simultaneamente formando esse processo, que inclusive o processo de amanhecer indica o processo do nascer do sol, gradativo, né? Esse sufixo ser, por exemplo, ele é muito significativo na formação de processos que vão ali num crescente, numa gradação. Então, sim, é uma parassíntese, né? E que vem da palavra manhã. Então, correto. Por que que a número 3, né, está incorreta? A palavra rapidamente, que é um advérbio, esse sufixo mente é um sufixo caracteristicamente formador de advérbio, é formada por sufixação a partir de um substantivo. O erro dessa afirmação está em categorizar como um substantivo a origem de tudo. Porque na formação dos advérbios, nós temos o acréscimo do sufixo mente a um adjetivo, rápida, e não a um substantivo. Então, as afirmações 1 e 2 estão corretas, mas a 3 não está correta. Então, nós temos a alternativa C como a alternativa a ser marcada. Então, aqui encerramos os nossos conceitos basilares de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando, vimos os principais processos de formação de palavras, vimos um pouquinho, de forma superficial, de uma forma mais generalizante, a derivação e a composição, né? Reconhecemos outros, e na próxima aula nós vamos aprofundar esses processos e conhecer especificidades sobre cada um, que são processos que estão aí no nosso dia a dia. Utilizamos palavras formadas a partir desses processos o tempo inteiro e muitas vezes não nos damos conta, inclusive da presença dos sufixos, dos prefixos, das desinências e de tantos elementos que, de tanto a gente usar e de tanto naturalizar esse uso, já perdemos, inclusive, o tino do reconhecimento na própria língua. Mas isso é de extrema importância, ok? Então, até a próxima e aquele abraço.